Saturno é esse planeta que fala sobre responsabilidade, maturidade, limites, comprometimento. Ele é um planeta muito importante justamente porque ele tem esse ar de professor, vamos dizer assim. Ele ensina várias coisas pra gente. E são lições que nos fazem amadurecer, que tem relação com isso. Só que a palavra-chave que a gente utiliza mais comumente é responsabilidade. Então, no mapa astral, aonde eu tenho Saturno, é onde eu tenho que assumir as consequências das minhas ações, é onde eu tenho que ter compromisso, que ser comprometida, que me esforçar, que respeitar os limites. Para quem não sabe o que é responsabilidade, é a capacidade de assumir as consequências dos próprios atos, cumprir compromissos e agir de forma ética e consciente. E aí eu acredito que a gente tem o planeta Júpiter, que vai falar das crenças, da fé, e o planeta Saturno andando meio lado a lado, porque Júpiter vai dizer como que eu vejo as coisas, como que eu acredito, em que coisas que eu acredito. E Saturno vai expressar essa responsabilidade de acordo com aquilo que eu acredito. Como Saturno fala de consequência, né? A responsabilidade é você assumir as consequências pelos seus atos. Então eu consigo relacionar esse Saturno com um dos princípios herméticos que são bastante importantes para o funcionamento do próprio universo, que é o princípio de causa e efeito. Esse princípio, ele fala que para cada efeito existe uma causa. Então é óbvio que aquilo que eu faço vai gerar um resultado, vai gerar um movimento, vai gerar alguma coisa. Então seria muito mais produtivo para a vida de uma pessoa se ela pensasse primeiro no tipo de consequência que ela quer experimentar para entender qual é o tipo de causa que ela tem que gerar. Um exemplo bem tosco aqui, tá? Porque eu não consegui pensar num outro melhor. Mas enfim, se você tiver um exemplo melhor, você escreve aí nos comentários, porque pode ser legal. Corpo alimentado. Consequência. O que eu preciso fazer para que o meu corpo chegue nesse status de alimentado? Para que eu obtenha essa consequência? Eu preciso preparar um alimento para que o meu corpo seja alimentado. É um exemplo tosco, mas é só para a gente refletir. Então pensa aí, tenta fazer esse exercício, se colocar um pouquinho ali na frente para pensar que tipo de consequência eu quero ter na minha vida. Ou pensa o seguinte, eu quero fazer isso, eu quero comer um sorvete todos os dias. Essa seria uma causa, né? É uma ação que você está fazendo, então é uma causa. Essa causa vai ter um resultado. O que comer um sorvete todos os dias pode me gerar a longo prazo? E sempre a longo prazo, principalmente quando a gente fala de Saturno. Saturno fala do longo prazo, fala do tempo. Reflete sobre isso, porque tudo que eu jogo, tudo que eu emito, tudo que eu faço, volta para mim. Isso é princípio universal, causa e efeito, né? Lei do retorno e tal, toda aquela história lá. Num nível sensível, isso é ainda mais forte. Se eu pensar uma coisa ruim para alguém, de alguém, eventualmente, se essa pessoa não estiver receptiva a isso que eu estou enviando para ela, isso aí vai voltar para mim, vai voltar com o dobro do impacto. Isso é até física. Então, pensar de forma responsável seria eu entender qual é a consequência do meu ato, porque eu vou ter que lidar com ela. Eu vou ter que assumir isso. O cara que faz propaganda de um produto e esse produto ele não é um produto legal. Esse cara já sabe que o produto não é legal e ele está fazendo a propaganda. Eventualmente a conta vem, eventualmente pessoas vão comprar esse produto e vão se sentir lesadas de alguma forma. E daí vai estourar nesse cara. Então, daí a importância de a gente ter uma postura responsável perante a vida como um todo. Já que a gente entendeu que um dos pontos da responsabilidade é lidar com as consequências dos nossos próprios atos, então vamos lá. Se eu tiver um Saturno em Áries, eu tenho que lidar com as consequências das minhas ações impulsivas. Se eu tiver um Saturno no signo de Touro, muito provavelmente eu deva lidar com as consequências de eu querer manter as coisas,
de eu resistir à mudança. Porque, por exemplo, o touro, ele tende a querer manter aquelas situações que para ele são confortáveis. Pode ser em qualquer aspecto da vida. Só que a vida é mudança. Então, quando a gente tenta manter as coisas, aí pode ser que a consequência não seja a mais legal. Em que sentido, Diana? Explica melhor. Vamos pensar o seguinte. Tu tem touro lá na tua casa 10. Isso vai falar de que você busca uma carreira estável, né? Uma carreira duradoura, estável, sem oscilações e contínua e tananã. E uma carreira que te dê segurança e estabilidade. Ponto. Saturno lá vai indicar que você tem que ter uma postura responsável, justamente para garantir essa estabilidade, essa segurança. Só que isso daí, essa energia de touro no desafio, ela poderia indicar que você poderia perder oportunidades de crescimento na tua carreira por não se movimentar, por querer manter aquilo do jeito que tá. Porque você chegou num ponto e, pô, tá bom, chega, não preciso mais. Tô conseguindo comer, tô conseguindo pagar conta, tudo certo. Só que é aquela coisa, o limite muitas vezes é a gente que vai colocar. Então Saturno lá, nesse caso, poderia até indicar um limite, que você estaria se limitando naquilo lá. Mas enfim, como eu disse, lidar com as consequências de querer manter e resistir à mudança. Aí se eu tenho um Saturno no signo de Gêmeos, então eu tenho que lidar com as consequências daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu estudo, das minhas interações. Se eu tenho um Saturno em Câncer, então eu tenho que lidar com a consequência de eu querer conservar e também das minhas inseguranças. Porque muitas vezes o Câncer, ele vai se fechar diante das situações, né? Porque se eu não me sinto acolhido, eu me fecho. E o fato de eu me fechar e de repente não agir, não atuar, tem uma consequência. Então é com essa consequência que eu tenho que lidar. Vocês estão percebendo que eu estou falando um pouco mais de alguns signos. Por quê? Porque eu estou vendo a necessidade. Porque tem outros signos que são muito diretos. São muito fáceis da gente entender. Mas vamos lá, vamos seguir. Se eu tenho um Saturno no signo de Leão, então a consequência com a qual eu tenho que lidar é da minha busca por validação externa. O que a opinião dos outros provoca em mim tem consequência. Também eu tenho que lidar com a consequência do meu exemplo para os outros, porque afinal, o Leão não quer ser o foco da atenção, não quer inspirar, não quer liderar. Então eu tenho que saber ter uma postura responsável com isso daí. E também eu tenho que lidar com as consequências da minha expressão criativa. O que eu estou criando, como que isso está afetando o meu meio, as pessoas, como que isso afeta a mim mesmo, tudo tem consequência. Se eu tenho Saturno em Virgem, eu devo lidar com a consequência das críticas, tanto aquelas críticas que eu recebo, como as críticas que eu faço para os outros. Com a consequência da minha necessidade de ajudar as pessoas o tempo todo e não saber dizer não, porque isso também tem consequência. E é claro, a consequência da minha busca por uma perfeição que não existe. Em muitos casos aqui os termos estão extremos. Por quê? Porque é justamente para fazer pensar, tá bom? A gente sabe que tem outras coisas. Se eu tenho um Saturno em Libra, então eu tenho que lidar com as consequências nas minhas relações, de como eu me comporto com as pessoas. Se eu estou me relacionando de forma justa, tem uma consequência. Se eu estou me relacionando de forma harmoniosa, tem outra consequência. Se eu fico só querendo cooperar com as pessoas e não consigo me impor quando é necessário, tem consequência também. Se eu fico com muita dúvida na hora de tomar as decisões, também tem consequência. Se eu tenho Saturno em Escorpião, então eu tenho que lidar com as consequências das emoções e dos sentimentos que eu guardo comigo, que eu não deixo sair muitas vezes, porque isso vai gerar aquelas explosões sentimentais, emocionais, que são muito extremas. Consequência, né? E também com a minha necessidade de confiar, de controle, com a desconfiança, tudo isso daí. Se eu estou numa relação com uma pessoa e eu deixo a minha desconfiança tomar conta,
e começo a ter uma postura onde eu vou checar o celular da pessoa para saber com quem que ela está falando, aonde eu ligo para ela o tempo todo para saber onde que ela está, e eu fico querendo controlar a pessoa porque eu me sinto insegura, é óbvio que isso vai ter uma consequência. E para a gente lidar, né? Isso vai ter uma consequência. Se eu tenho um Saturno em Sagitário, então a consequência que eu tenho que lidar é com relação à minha impaciência. O que eu ser impaciente gera para mim? A consequência também de me aventurar em tudo, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, viver muitas coisas ao mesmo tempo, de ter uma liberdade às vezes excessiva. Tudo isso vai ter uma consequência. Se eu tenho um Saturno em Capricórnio, então eu tenho que lidar com a consequência dos meus planos, daquilo que eu ambiciono. E também com a consequência de eventualmente eu não chegar lá. Tem que lidar com essas coisas, porque o Capricórnio ele não aceita as falhas, não aceita muito bem isso. E também tem uma desconfiança natural com as pessoas, que também é algo que, dependendo de como se manifesta essa cautela, vai ter muita consequência, porque às vezes o eu não agir porque eu não tenho certeza do resultado, vai fazer com que eu perca aquela oportunidade muitas vezes. Então eu tenho que saber lidar com essas coisas. Se eu tenho Saturno em Aquário, então eu tenho que lidar com a consequência das minhas ideias inovadoras, das minhas convicções firmes, da minha ideia de mudança, de fazer diferente. E também da forma como eu trato as pessoas, porque eu quero que todas as pessoas sejam iguais. Eu vejo as pessoas como uma massa de gente, mas eu não vejo o indivíduo. Que consequências que isso pode trazer para a minha vida? E se eu tenho Saturno no signo de Peixes, então eu tenho que lidar com as consequências que vêm através dos meus ideais, da minha idealização em qualquer aspecto da vida, da minha empatia, que muitas vezes pode ser exagerada. Eu posso pensar muito no outro, posso me sacrificar pelo outro, e ninguém quer isso para a vida. Então é legal pensar nessas coisas. Então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Por quê? Porque é interessante a gente pensar que tudo aquilo que a gente faz, ou mesmo aquilo que a gente não faz, gera uma consequência na nossa vida.